Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Eu aqui fazendo a live e a irmã Lília aqui fazendo caminhada aqui no terraço, né? E nós estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 24 do mês de março. E nós estamos aqui exatamente para nós darmos continuidade à leitura da palavra de Deus. Livro de Isaías 14. E nós vamos ler hoje, nesta segunda-feira maravilhosa, nós vamos ler 32 versículos desta palavra grandiosas para a nossa vida. E como eu sempre falo, dia após dia, nós estamos obtendo conhecimento desta palavra, profeta Isaías, aonde nós já falamos aí sobre o Messias, e hoje nós vamos falar a respeito, vamos dizer assim, da Babilônia, vamos falar sobre as guerras, vamos falar hoje um pouquinho a respeito de tudo que foi falado neste capítulo 14. Mas como eu sempre digo, eu não estou aqui para pregar a palavra. O meu objetivo é nós lermos a palavra, porque lendo a palavra nós vamos obter conhecimento desta palavra maravilhosa. Amém? Então vamos agora à leitura. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Eu quero aproveitar e lembrar que hoje, segunda-feira, teremos a nossa live no canal Tempos Rio, onde você é o nosso convidado para estar conosco. Lembrando que teremos a minha cunhada, né? A participação especial, né, da pastora Andréia, diretamente ali de Manaus, Amazonas. Ela vai estar trazendo uma palavra aqui no canal Tempos Rio, amém? E eu tenho certeza que hoje à noite vai ser uma noite abençoada. Como eu falei aos irmãos, meu pai está lá se cuidando, né? Está lá cuidando do dedo, né? O problema do meu pai é o dedo, né? O dedo indicador, né? Esse dedo aqui da mão, eu acho que é da mão esquerda, né? Que, como eu falei para os irmãos, ele foi furar o cinto, né? E acabou furando o dedo, né? Furou o dedo e ficou por isso mesmo. Passou uma semana que depois ele veio comentar, né? A respeito do dedo. Foi aonde eu fui ver e levar ele para o pronto-socorro, né? Para poder ali os médicos fazerem alguma coisa, passar medicação. Mas levei ali no pronto-socorro de São Gonçalo e chegando ali passaram o medicamento para ele. E antes disso, né, que foi o problema todo, antes disso, ele rasgou o dedo, né, para sair aquela secreção e aí deu uma piorada no negócio. E quando eu vi que o dedo dele estava inchando, estava ficando feio, e ele comunicou, né, que até então a gente não sabia. Aí levei ele para o pronto-socorro para poder dar uma olhada naquele dedo, né? Mas aqui em São Gonçalo não fizeram muita coisa não. Aí quando chegou em Campos, né, ele foi lá para o hospital lá e lá eles estão cuidando, né? Graças a Deus, ontem eu liguei para ele e ontem fizeram uma limpeza geral no dedo dele e passaram lá algumas pomadas para poder colocar, para poder cicatrizar, né? Graças a Deus as dores, né? Ele não está sentindo mais, não está incômodo como era, então é por esse motivo que eu estou deixando meu pai descansar aí por essa temporada. Ele está de férias, né? Ele está de férias, né? O pastor Adão, né? E daqui um dia ele volta novamente para poder estar trazendo, né, a palavra de Deus aqui no canal Tempos Rio. Amém? Mas está tudo bem, irmãos, está tudo bem com ele. A demora simplesmente é por causa da diabetes, né? A diabetes, então, atrapalha um pouco a cicatrização, né? Atrapalha um pouco
mas eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai estar conosco mais uma vez. Amém? Então vamos lá. Profeta Isaías 14, verso 1, que diz assim, vou falar um pouquinho mais baixo aqui para não cansar aqui a nossa voz, né? Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elejará a Israel e o porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com ele os estranhos e se achegarão à casa de Jacó. Verso 2. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. Verso 3. E acontecerá que, no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir. Verso 4. Então proferirás esse dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Verso 5. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cedro dos dominadores. Verso 6. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que ninguém o possa impedir. Deixa eu virar a página aqui. O verso 7. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamam com júbilo. Verso 8. Até as faias se alegraram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Verso 9. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para ti sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Verso 10. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Verso 11. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaudes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderam, e os bichinhos te cobrirão. Verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Verso 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus
exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Verso 15. E contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Verso 16. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Verso 17. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir solto para a casa deles. Verso 18. Todos os reis das nações, todos eles faziam com honra, cada um na sua casa. Verso 14. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Verso 20. Como eles, não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Verso 21. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levante e possua a terra, e encham o mundo de cidades. Verso 22. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei da Babilônia o nome e os resíduos e os filhos e o neto, diz o Senhor. Verso 23. E reduzi-la-ei a possessão de corujas e a lagoas de águas, e varelá-ei com vassouras de perdiz, diz o Senhor dos Exércitos. Tremendo, hein? Vamos agora para o tópico 2, a profecia contra os sírios, que é profeta Isaías 14 e verso 24, que diz assim: O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Verso 25. Quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas, e pisarei para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Verso 26. Este é
o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. E é esta, e a mão que está estendida sobre todas as nações. Verso 26, novamente, que diz assim: este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Verso 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Vamos agora para o tópico 3. Esperar a moto passar aqui. Gostam de barulho. Profeta Isaías 14 e verso 28, a profecia contra os filisteus, que diz assim, verso 28, no ano em que morreu o rei Acaz, houve este peso. Verso 29, não te alegres toda a Filístia por ser quebrantada ou quebrada, né? Por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu furor será uma serpente ardente voadora. Verso 30. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguro, mas farei morrer de fome a tua raiz, e será destruídos os teus resíduos. Verso 31. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, está toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Verso 32 e final. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povos, que o Senhor fundou a Sião, para que os opressor do seu povo nela encontre abrigo. Amém? Então foi aí esta leitura. E olha, a gente vê aqui, né, esta profecia de Isaías, aonde praticamente, né, o que é contado neste capítulo 14 seria como se fosse um hino profético, né, ou uma ironia, e a obrigação de ser cantado pelos que presenciassem a queda do rei da Babilônia. O rei, como nós lemos aqui, ele seria vencido, quer dizer, aquele que oprimia, aquele que se levantava contra o povo de Deus, o rei da Babilônia, ele seria praticamente, né, ele com o pensamento de alcançar o céu, ele seria levado diretamente para o inferno. E eu acho tão interessante que o texto, né, vai dizer para nós, é este aí que perturbava as nações? É esse aí que escravizavam as nações? Quer dizer, o rei da Babilônia agora, ele já se encontra em um
um outro patamar. A gente lê que o texto, ele coloca para nós tudo aquilo que iria acontecer com o rei da Babilônia, quer dizer, tudo o que ele fez, tudo o que ele praticou contra as nações, né? Não vou dizer somente de Judá, não vou dizer somente de Israel, mas ele era um rei cruel. Ele era um rei que desejava a morte para o seu próximo. E aí a gente vê aqui no versículo 24 a profecia contra os sírios. Nós vemos que no versículo 24 vai dizer: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim se sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria da minha terra. E como a gente sempre fala aqui, a Síria, ela era uma nação que era difícil a outra nação, pelo menos, se levantar contra. Não se levantava porque sabia que absolutamente perderia aquela batalha, porque a Síria, ela era especializada na batalha, na luta, no combate, na guerra. E você vê aqui que o Senhor ia quebrar a Síria. São profecias do profeta Isaías. E a gente vê, irmãos, que o texto vai dizer no verso 28, a profecia contra os filisteus, que naquele momento, quando o rei Acaz, ele morreu, houve ali, né, um peso muito grande. O peso que eu quero dizer para você é exatamente as injustiças que colocava sobre os homens, sobre as mulheres. Mas de repente veio, vamos dizer, uma bonância, né? Veio uma coisa mais suave. O texto 29, ele vai dizer: não te alegres toda a Filístia, porque quebrada a vara que te feria, né? Quebraram a vara ali que feria os filisteus, né? Filisteus, vamos dizer, ficou amigável com os demais, mas aí o texto coloca para nós: porque da paz, ou melhor, porque da raiz da cobra sairá um balístico, e o seu fruto será uma serpente. E essa serpente seria ardente e voadora. E olha o castigo que viria sobre os filisteus. Todos os primogênitos, né, que estivessem naquela terra, eles seriam guardados, apacentados. Mas o texto vai dizer para nós que toda a sua raiz é o quê? Todos os pais, todas as mães, né, eles seriam destruídos, quer dizer, acabado. Então a gente vai aprender muito mais aqui com o profeta Isaías. Amém? Então que Deus abençoe. Quero agora fazer uma oração e lembrar, hoje à noite tem live, né? Hoje à noite tem live. A minha cunhada, nossa irmã Andréia, vai estar aqui no canal Tempo Zio também, trazendo esta palavra maravilhosa. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor deste irmão, em favor desta irmã. Abençoa, Senhor, dê-nos uma semana abençoada, uma semana de vitória, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Abra o meu entendimento, abra o entendimento deste irmão, o entendimento desta irmã. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E até logo mais no horário das 20 horas no canal Tempo Zio. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para
te livrar. Amém? Deus abençoe.